Como ser alguém menos impulsivo? Alguém um pouco mais forte que consegue controlar aqueles impulsos imediatos que geram sempre o arrependimento depois. Qual será a fórmula mágica ou a receita para ser alguém com um pouco mais de postura, autonomia, autenticidade e originalidade nesta vida? É fato que não existe receita, não existe ali um remédio que você tome uma vez e estará curado destes impulsos baixos, imediatistas, decadentes e promíscuos. Para se tornar mais dono de si e menos impulsivo, o ser humano precisa realizar um trabalho interior. Precisa começar a ser ele próprio, ou primeiro descobrir quem é ele, para depois poder ser ele próprio e conseguir separar quais são os baixos impulsos, as tentações, todos esses devaneios emocionais que arrastam o indivíduo. E o que, por outro lado, é algo verdadeiro nele, no qual pode confiar. O problema é que o ser humano não sabe no que pode confiar. O ser humano dá ouvidos para coisas erradas, para as pessoas erradas, para as opiniões erradas, para as influências erradas, para os sentimentos errados. O ser humano dedica a sua vida para coisas erradas, porque as coisas erradas, elas são mais atraentes, elas são mais prazerosas, são deliciosas para o ser humano moderno, que quer apenas curtir a vida de forma errada. E isso gera um desvio, um transvio, isso gera uma perda de referência. O ser humano ele perde a referência porque se deixa levar pelos impulsos, pelas tentações, pelos prazeres. Isso vai gerando em torno do núcleo espiritual do ser humano uma película obstrutora. Essa película obstrutora impede o espírito de irradiar de dentro para fora, chegando ao cerebelo e depois ao cérebro frontal. E esta película, ela obstrui o espírito e o impede de receber energias mais elevadas, vindas do alto, as irradiações espirituais. Então, quando o ser humano se apega a coisas erradas, sentimentos errados, a promiscuidade, a sensualidade, vícios, a toda essa decadência, ele impede o seu espírito de fluir, de se movimentar de dentro para fora. E com isso perde a visão, a percepção, a sensibilidade, a capacidade de captar as coisas e não consegue ser dono de si, não consegue controlar e dominar os baixos impulsos e não consegue se libertar desta ação, desta falta de ação, na verdade, que caracteriza justamente as pessoas impulsivas. Pessoas impulsivas não agem, apenas reagem. Reagem às tentações, reagem às provocações, reagem às frustrações, se tornando cada vez mais mimadas, irresponsáveis, reclamonas, mimimis, né? As pessoas são hoje tão mimimi, hoje porque são impulsivas, se frustram, se tornam infelizes e ainda querem eleger um culpado, querem colocar a culpa em alguém. Alguém deve ser responsabilizado por essas pessoas que são tão mimimi, que na verdade são impulsivas e que se dão mal por causa dos impulsos errados, que seguem, daí tecem laços kármicos, são infelizes, mas querem colocar isso na conta de alguém. Alguém deve pagar por isso. É assim que são essas pessoas mimizentas, covardes, impulsivas, fracas, sem autonomia, vontade própria, autenticidade e originalidade. Falta uma vontade própria.
E somente pode ter uma vontade própria quem se conhece. E somente pode se conhecer se faz o seu trabalho interior, se presta atenção em si próprio, se identifica o núcleo que é o espírito do ser humano. Quem presta atenção nesta vida interior e trabalha essa vida interior e vai dando espaço para ela, vai se tornando alguém mais seletivo para com essas emoções impulsivas. Passa a selecionar melhor, não com o cabeção, porque o cabeção seleciona tudo errado. Quem deve selecionar as coisas é o espírito com a intuição. É na consciência interior que o ser humano deve estar sempre alerta para poder perceber a diferença do certo e do errado. E a vigilância da qual Cristo já falou há 2000 anos, quando disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, pessoas impulsivas caem em tentação muito fácil. Pessoas impulsivas vivem apenas para as tentações. Pessoas impulsivas abrem as portas e as janelas para as tentações, porque querem apenas prazeres rápidos, passageiros, imediatistas, querem curtir a vida de forma errada. E essas pessoas impulsivas se dão mal, pagam caro, vivenciam um verdadeiro inferno dentro e fora de si, porque o espírito é negligenciado. Isso gera o seu soterramento, isso promove uma cegueira. Então essas pessoas impulsivas, elas são cegas, encontram-se cegas na vida, sem conseguirem discernir, separar as coisas. E para não ser alguém impulsivo na vida, faz-se necessário frear esses impulsos imediatos e imediatistas. Não com o cabeção, como eu já disse, mas através do cultivo de uma vida interior, através da paciência. Pessoas impulsivas não têm paciência, escorregam, deslizam e caem muito fácil porque são apressadas, são agitadas, querem tudo no imediato momento. Não percebendo que todas essas coisas que estão aí tentando as pessoas são ilusões, são enganações, mentiras, vícios, erros, equívocos. Tudo isso constitui uma grande decadência que vai aprisionando os seres humanos. E depois eles chegam num nível de escravidão tão grande que não conseguem mais enxergar com os próprios olhos. E não conseguem ser. Esse que é o problema. Quando as pessoas não conseguem ser, quando se tornam meras sombras na vida em sociedade. Sombras resultantes de toda essa megalomania pós-moderna, onde não se ganha nada, onde apenas se perde, onde se desperdiça o tempo e as energias com impulsos imediatos que surgem e arrastam multidões, porque as grandes massas humanas não têm vida interior suficiente para poderem discernir, separar, pensar e refletir sobre os eventos, os acontecimentos, as sensações, as emoções, as ações. Então tudo hoje é muito reação na vida das pessoas, quase não existe ação. Tudo hoje é muito um seguir os impulsos imediatos, sem pensar antes, sem intuir antes. O ser humano, quando intuitivo, ele sente um mal-estar diante dos impulsos degenerativos dos dias atuais, esses impulsos emocionais decadentes. Quem tem intuição sente um mal-estar, sente algo angustiante frente a tudo isso e coloca de lado, se desvia de todas essas promiscuidades. Mas para ter esta clareza, essa percepção, é preciso cultivar e alimentar a sua vida interior, porque quem não cultiva e alimenta a sua vida interior com paciência não consegue perceber a sua ação e não consegue usufruir da seriedade
da vida interior, da honestidade da vida interior. Este lado ético que confere ao ser humano justamente o fator deliberativo para poder escolher corretamente. E quem não se capacita a escolher corretamente segue a todas essas degenerações, a todos esses impulsos imediatos e degenerativos que lançam as pessoas na vala comum da mediocridade, da decadência e da podridão. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!